E aí pessoal, tudo bem? Bom, se você está vendo esse vídeo aqui, você já leu as páginas que eu recomendei para vocês, né? Vocês viram que esse tópico ele trata de relações de massa, ou seja, a gente vai estudar como os átomos e as moléculas têm pesos, né? Vocês sabem que toda matéria é formada por essas partículas, e se a matéria tem peso, tem uma massa, então as partículas também têm, porque são o que constituem a matéria. Então vamos começar pelo exercício 3. Ele diz aí, ó, o gráfico a seguir foi obtido usando-se um espectrômetro de massa na análise dos isótopos do elemento. Então tem um elemento que tem 3 isótopos. Vocês já viram que isótopos são elementos que têm átomos com massas diferentes, né? Então são elementos que possuem átomos do mesmo elemento, ou seja, com o mesmo número de prótons, mas um pode ter mais nêutrons no núcleo do que o outro átomo. Então, aí ficam dois átomos do mesmo elemento com massas diferentes. E é esse exemplo que ele deu aí, no 3. Então, você pode ver que ele deu um gráfico que tem 3 picos. E aí, o que isso quer dizer? Aqui no eixo X, lembra que quando a gente estuda um gráfico, a primeira coisa que a gente faz é olhar os eixos? Aqui no eixo X a gente tem a massa e no eixo Y a constituição, que no caso seria a porcentagem de aparição do isótopo na natureza. Então você pode ver que tem um isótopo de massa 20, que ele aparece com 90,92% de chance na natureza, o isótopo 21, que aparece só 0,26%, e o isótopo 22, que aparece com 8,82%. Vocês viram no livro que quando a gente tem um elemento que tem isótopos assim, para a gente calcular o único número de massa do elemento, a gente faz uma média ponderada, né? Como é que isso funciona? Você vai multiplicar a massa de um isótopo pela porcentagem com que ele aparece na natureza, na forma decimal. Lembra que sempre que a gente faz uma conta com uma porcentagem, a gente usa o número da porcentagem na forma decimal. E aí a gente vai somar essas parcelas. Então a gente vai fazer 20 vezes. Lembra quanto que é 90,92% em forma decimal? 0,9092, né? Então vai ficar 20 vezes 0,9092 mais 21 vezes 0,0026 mais 22 vezes 0,0882. Beleza? Então, tá aí as 3 parcelas, né? Assim que a gente calcula a média ponderada. Então, fazendo aqui as continhas, né? A gente tem uma soma de 18 e pouquinho, essa daqui que não conta quase nada, né? Nem 0,1, e essa aqui conta 2 aproximadamente. E aí a massa final é 20,179. Então, esse é o número de massa do elemento que tem esses isótopos. E aí uma coisa interessante de você observar é o que significa essa massa. Quando você faz a média ponderada, você está vendo qual elemento tem uma massa mais importante do que os outros. Desculpa, qual isótopo tem uma massa mais importante do que os outros. Está vendo que quando você olha esse gráfico, o isótopo de massa 20 aparece com 90% de frequência, quer dizer, ele é o que mais aparece dentre todos os isótopos? Então a média ponderada vai pender para o lado dele. Vai ser um número muito mais próximo de 20 do que de 21 ou de 22. E é isso que a gente consegue averiguar aqui no resultado, né? 20,179. Então, de fato, a massa está muito mais próxima do 20 do que do 21 e do 22. Tudo bem? Então, assim que funciona a média ponderada. Agora, os próximos exercícios, o livro, ele dá... Esse exercício são da página 235, tá, gente? Os próximos exercícios, ele dá um enunciado e pede para a gente resolver do 4 ao 13. Só que como a gente não viu a matéria ainda do exercício 9 ao 13, a gente vai fazer só até o 8, beleza? O restante vai ficar para a semana que vem. Então, ele ilustrou aqui algumas moléculas, né? Então, isso é uma molécula,
Isso é outra molécula, outra. Tem 5 moléculas, né? Cada molécula é esse conjuntinho de átomos aqui. E aí ele falou, o átomo preto é um átomo de carbono, que tem a massa atômica 12U. U é a unidade de massa atômica, né? E o átomo de oxigênio é o vermelhinho, que tem a massa 16U. Aí a constante de Avogadro a gente não vai usar essa semana ainda. Aí ele fala, observe o sistema representado pela ilustração e responda. Qual a fórmula molecular da substância? Bom, então antes da gente começar a fazer, lembra que moléculas são essas estruturas feitas por mais de um átomo ligado, né? Então, no caso aqui, a gente tem em cada uma dessas moléculas um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, no caso, essa molécula é uma molécula de CO2, de gás carbônico. Entendeu? Essa massa U é a massa para um único átomo. Então, se você conseguisse pegar um átomo de carbono e colocar em uma balancinha que detectasse o peso, o valor que você ia ler para a massa desse um átomo de carbono ia ser 12U. Por que U? Por que não grama? Porque o grama é uma unidade muito grande para um átomo. Se você colocasse um átomo em uma balança que pesasse em grama e você lesse o resultado, ia estar lá 0,0000000, um monte de zero até chegar no número. Então é mais fácil a gente falar que ele pesa 12U, quando é um átomo só. Então, voltando para o exercício 4 aí, qual a fórmula molecular da substância? É o CO2. Então, fórmula molecular é quando você escreve como que a sua molécula é dessa forma aqui. Então, o que isso quer dizer? Esse 2 aqui era para ele ser pequenininho, tá, gente? É que eu não consigo fazer isso no PowerPoint, mas quando eu escrevo na lousa, eu coloco o 2 pequenininho, né? Que nem no 2 do H2O, lembra? Então, lembra que isso daqui é uma molécula, que você tem um átomo de carbono, né? Quando não tem nenhum número, você assume que é 1, né? Então, C não tem nenhum numerinho aqui embaixo, então é C1, um átomo de carbono, O2, então 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, essa é a fórmula molecular. 5. Dê o nome para a substância. Ou gás carbônico ou dióxido de carbono, né? Di, 2, óxido, porque oxigênio, né? Ou seja, dióxido, é um composto com 2 oxigênios, de carbono. Então, aqui, ó, gás carbônico ou dióxido de carbono. Tudo bem? 6. Quantas moléculas estão representadas? Então, olha, cuidado com essa pergunta aí. Ele não perguntou quantos tipos de moléculas, ele perguntou quantas moléculas. Então, você pode ver ó, que você tem 5 moléculas representadas aqui no desenho, beleza? Elas são todas iguais, é só um tipo, mas são 5 moléculas. Então, 5 moléculas. 7. Quantos átomos de cada elemento compõem cada molécula? Então, cada molécula, como a gente já tinha visto aqui no 4, é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. E 8, qual o número total de átomos representados no sistema? Bom, é só você ver aqui, né? Você tem 5 moléculas. Cada molécula tem 3 átomos, então 5 vezes 3, 15 átomos. Tudo bem? Então, por essa semana é mais exercícios desse tipo aí, mas para vocês se familiarizarem com esse conceito, né, de pensar na massa dos elementos, né, vocês podem consultar tudo isso na tabela periódica, vocês já devem ter tido aula com o Nobre sobre isso, né? Vocês viram na tabela periódica que diferentes átomos têm diferentes tamanhos, diferentes massas, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele é pequenininho, ele pesa 1 U só. O átomo de, por exemplo, mercúrio, ele é gigantesco e ele pesa 200 U, pesa 200 vezes mais do que um de hidrogênio. Então, elementos que levam na sua composição um átomo de mercúrio, o composto todo vai pesar muito mais, porque o átomo também pesa mais, tudo bem? E por outro lado, uma molécula que leve um hidrogênio, só pelo hidrogênio ela vai pesar pouco.
Tudo bem? A gente vai começar a pensar nesses aspectos aí, como que a massa dos átomos influencia na massa final da molécula, na onde ele participa. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que tenha ficado tudo claro, tudo bem. E qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá bom? Então, se cuidem, boa semana, bons estudos e até mais.